Bom dia, irmãos da Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Eu vou deixar alguém se conectar aqui no Facebook primeiro, para que a gente possa verificar se o som, a imagem está legal aí para você. Esse é o domingo, dia 5 de abril de 2020. Nós estamos mais uma vez ainda nesse período da pandemia do novo coronavírus, tendo que fazer o nosso culto de forma online. E estamos aqui nesse live através do Facebook, a partir das 8h30 da manhã, mantendo então assim o horário dos nossos cultos, para que você mesmo no seu lar possa se conectar com a gente, também convidar os seus parentes, amigos, irmãos de outras igrejas que não tenham culto nesse horário, para que possa participar conosco aqui dessa transmissão. E nós queremos começar esse momento de culto aqui, orando ao nosso Deus, entregando mais esse dia nas mãos dele, suplicando também as mais ricas bênçãos dos altos céus. Então, convido você para que você possa fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça, você agora se desprender de outras preocupações e estar tão somente desejoso de se unir a nós para assim cultuarmos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã de domingo, esse dia 5 de abril de 2020, quando o Senhor nos proporciona estarmos com vida e podermos encher o nosso pulmão de ar e glorificar o Teu santo nome pela beleza, pela grandiosidade, pelo Deus que Tu tens sido para nós a cada instante da nossa vida. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma semana vencida, uma semana com lutas, incertezas, preocupações, mas que bom que o Senhor não nos desamparou, o Senhor esteve sempre presente conosco e tem sido a motivação da nossa vida e da nossa alegria. Muito obrigado por esse domingo, quando nós começamos, ó Deus, uma nova semana, com certeza uma semana desafiadora, mas nós continuamos a contar com o Senhor a cada instante da nossa existência. Muito obrigado, Deus, pelo ar que respiramos, muito obrigado pelo pão colocado sobre a mesa, obrigado pelas nossas famílias, muito obrigado, Deus, porque não nos tem faltado o principal, que é a Tua presença junto conosco. Queremos, Deus, também apresentar diante de Ti o nosso clamor. Deus, nós clamamos ao Senhor pela população de todo este planeta. Tu sabes, ó Deus, que alguns países estão sofrendo mais do que outros por conta dessa pandemia mundial. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor, com a Tua infinita misericórdia, com o Teu poder, com a Tua bondade, com a Tua graça, o Senhor possa ir ao encontro de cada vida, ao encontro de cada família, de cada cidade, de cada estado, de cada país desse planeta, levando, ó Santo Deus, a Tua paz, a Tua maravilhosa paz sobre a vida de cada um. Há famílias, ó Deus, que estão chorosas porque perderam os seus entes queridos, seja por essa pandemia, seja por outras circunstâncias, Pai. Mas nós clamamos ao Senhor pelo Teu consolo. Nós já temos o Espírito Santo, que é o Consolador, e que Ele vá ao encontro, consolando, confortando, ajudando aqueles que precisarão tomar providências ainda nessa manhã com relação a sepultamento de entes queridos. Ó Santo Deus, no nome de Jesus, ajude cada um deles para que assim, ó Santo Deus, eles possam a cada dia depender mais e mais do Senhor em todas e quaisquer circunstâncias da sua vida. Meu Deus, nós clamamos também por aqueles que estão trabalhando nessa hora, aqueles que estão, ó Santo Deus, servindo a população na área médica, na área do comércio, da segurança. Ó Santo Deus, nas suas idas e vindas, guarda-os, protege, bem como aos seus familiares, Deus. Aqueles que estão em casa nessa hora, os nossos irmãos, irmãs, Deus cuida deles, alguns estão em tratamento de suas doenças crônicas, das suas enfermidades continuadas. Senhor, no nome de Jesus, guarda o Teu povo, Pai. E que nesse tempo, quando estamos impedidos de estar aqui no templo da Primeira Igreja Batista em Saracuruna, para cultuar ao Senhor, fazendo o nosso isolamento social, preservando então a nossa saúde, a saúde de quem nós amamos, ó Santo Deus, permita que no nosso lar
seja um tempo de culto, seja um tempo de leitura da Tua Palavra, que busquemos, ó Deus, alternativas para estarmos juntos, mesmo longe fisicamente, geograficamente, mas que através das mídias sociais, dos aplicativos, que possamos, ó Deus, como igreja, manter a nossa unidade. Senhor, eu lhe peço também por aqueles nossos familiares que moram mais distantes de nós, que nos causam, Deus, preocupação, aquelas pessoas que precisamos, Deus, cuidar delas, mas nesse tempo o maior cuidado é se manter afastado delas, mas cuida, Senhor, de cada um, meu Deus. Eu sei de irmãos nossos que amanhã precisarão ir ao médico, tem consulta, Deus, alguns precisando tanto, Deus, do Teu agir, precisando de um tratamento, precisando de cirurgia, embora, Deus, tudo esteja tão bloqueado por conta da Covid-19, mas, Santo Deus, os nossos irmãos precisam também do tratamento. Que haja, Senhor, boa vontade dos médicos que vão atender, também, ó Deus, das instituições hospitalares, para que aqueles irmãos que precisam cuidar, ó Deus, das suas enfermidades também possam achar ali guarida. Renova, Deus, as forças daqueles que têm feito plantão tão longos, ó Deus, às vezes 12, 24, 36 horas em meio da população. Cuida deles. Nos lembramos, Deus, nessa hora também do pastor Sócrates, que desde ontem está internado na UTI. Cuida dele como de outros, Deus, que nós não sabemos o nome, mas que com certeza, ó Deus, há muita gente nessa hora precisando do Teu agir sobre a vida dele, e nós te suplicamos que o Senhor faça a Tua vontade, porque ela continua e continuará sendo sempre boa, perfeita e agradável. Eu te agradeço, Deus, pelos meus irmãos que estão aqui comigo no templo, o irmão Guilherme, a irmã Maria José. Muito obrigado, Deus, pelo amor dos meus irmãos que vieram estar aqui comigo, que estão me ajudando nessa transmissão. E que, ó Deus, eles possam, no término aqui dessa live, voltar para os seus lares, guardados e protegidos por Ti. E que cada irmão, irmã, amigo, que se conectou nessa hora, que a Tua boa mão esteja sobre eles, os guardando, os protegendo, os livrando e direcionando para todas as tomadas de decisão que eles precisarão tomar nos próximos dias. Cuida, Senhor, das nossas autoridades municipais, estaduais, federais, ó Deus. Como é difícil, Deus, gerir diante de um caos como esse. Não é fácil, Deus. Críticas de todos os lados, sugestões, Senhor, mas que eles possam confiar no Senhor, como nós também, Deus, como pastores, pastoras, líderes de igreja, Deus, pessoas que são empregadores, que têm o seu próprio comércio, ó Deus, dá discernimento, sabedoria, para que possamos gerir a nossa vida, a nossa casa, a nossa empresa, o nosso negócio, a igreja, o Estado, o município, a nação, este mundo, Deus, mas sempre com a boa direção do Senhor. Recebe, Senhor, a nossa oração, recebe, ó Deus, a nossa gratidão e também, ó Deus, o nosso clamor colocamos diante de Ti, na certeza que o Senhor continuará fazendo o melhor para todos nós. Já te agradecemos pela Tua palavra que vamos ler nesse tempo e que ela possa, ó Deus, vir de encontro com as necessidades de nosso coração. É assim que nós oramos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu já quero agradecer aí aos 25 irmãos que já estão conectados nessa manhã de domingo, e que bom que nós pudemos entrar aqui no templo da Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Agora nós já somos 5 irmãos aqui, está aqui a irmã Maria José, está a irmã Rosilda, o irmão Rodolfo, o irmão Guilherme e eu estamos aqui cultuando ao nosso Deus. E eu quero ler agora junto com vocês o texto da Palavra de Deus lá de Mateus, capítulo de número 4, então somente o versículo 23. Nesse tempo de pandemia global, todos nós estamos tendo que reaprender ou aprender um novo modo para a gente viver como família, como indivíduo, como casal, como filhos, como um trabalhador. Muita gente já está trabalhando de home office. Tivemos que dar um trato melhor nas mídias sociais. Então, o fato é que a própria igreja também precisou se adequar a essa realidade que estamos vivendo nos últimos 30 dias em particular. E quando a gente pensa naquilo que Jesus Cristo fez com relação à sua igreja, Ele funda a sua igreja a partir de uma confissão de fé, a confissão de fé
feita pelo apóstolo Pedro, quando ele disse, né, que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a partir disso, então, Jesus Cristo fala, diante dessa pública profissão de fé, dessa declaração de fé, eu então estabeleço a minha igreja e as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja. E a gente percebe que essa pandemia do novo coronavírus veio desafiar a igreja a se mexer. Muitas pessoas que eram muito críticas a um culto online, a pessoas que ficavam em casa assistindo um culto de alguma igreja, e todos nós tivemos que, de alguma maneira, manter a unidade da igreja, possibilitando então que as pessoas pudessem participar do culto e continuassem na igreja, embora estejamos em casa, dentro do nosso isolamento social, precavendo então de uma situação pior para a nossa sociedade. Isso me faz então pensar que a igreja ela é muito mais do que uma instituição, do que uma organização, do que uma empresa. A igreja continua sendo o organismo vivo, é o corpo de Cristo nessa terra. E a igreja ela precisa ter uma leveza para que ela possa continuar trabalhando e sendo eficaz em tudo aquilo que ela faz. Hoje, quando a gente percebe as diversas igrejas que nós conhecemos, cada uma hoje está constituída em departamento, em organizações, em comissões, em ministérios, como aqui na Primeira Igreja Batista de Saracuruna nós temos ministério. Para mim, é indiferente a forma como a igreja trabalha, porque a igreja ela pode trabalhar em ministério, departamento, comissão, mas a igreja precisa ter agilidade. Que a forma como ela está constituída, ela precisa dar uma resposta rápida para a comunidade da fé e também para a sociedade onde ela está inserida. Aqui na Primeira Igreja Batista de Saracuruna, nós temos pelo menos 18 ministérios. O ministério pastoral, diaconal, de adoração, de educação, de evangelismo e missões, de ação social, de comunicação, das mulheres, dos homens, dos jovens e adolescentes, da família, de arte e cultura, finanças, administração patrimonial, o infanto-juvenil, de eventos, de som e multimídia, nossa segunda com Cristo, são 18 ministérios. E mais do que nunca, é hora da gente, não de fazer uma resenha sobre tudo isso, mas é hora da gente perceber que todos esses ministérios constituídos precisam dar uma resposta rápida para tudo que nós estamos vivendo, darmos uma resposta que realmente seja eficaz. E para isso eu quero muito desafiar você nessa manhã em pensar que é hora da gente ter um retorno à simplicidade. E quando eu penso no retorno à simplicidade, foi aonde eu pedi os irmãos para acessarem Mateus, capítulo 4, versículo 23. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Porque neste versículo está o currículo vitae, ou currículo menor que eu tenha encontrado na história da humanidade, que é o currículo, ou o mini currículo, a mini bibliografia, ou biografia de Jesus Cristo. Então está assim escrito na Palavra de Deus em Mateus 4, 23. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Aqui está então essa menor biografia que eu encontrei na história da humanidade e que sintetiza tudo o que Jesus Cristo é e tudo aquilo que Ele fez, e a partir disso quero propor à Primeira Igreja Batista de Saracuruna, nessa manhã de domingo, esse retorno à nossa simplicidade. Jesus Cristo, Ele usou esse tripé de ensinar, pregar e curar. Quero então pensar com vocês nessas três palavras. Jesus, ele ensinava mesmo num ambiente inóspito. Nos diz a palavra de Deus que ele percorria a Galileia, embora ele fez o seu ministério tanto na Galileia quanto na Judéia, tanto ao norte quanto ao sul de Israel. Mas os irmãos percebem que ele vai ensinar no lugar mais inóspito que tinha, que era na sinagoga deles. Quem é eles? Na sinagoga dos judeus, onde eles estavam tão presos à Torá, tão presos às leis, tanto do decálogo, dos 10 mandamentos, como das leis cerimoniais. E é justamente ali naquele lugar inóspito em que Jesus Cristo apresenta o evangelho do seu reino, a nova proposta, a proposta das boas novas de salvação.
Nós também, como igreja, estamos vivendo uma situação tremendamente inóspita. Uma situação que talvez nós nunca tenhamos imaginado, embora a gente possa ver em alguns filmes já falando de pandemia, falando de terremoto, falando de situações de guerra mundial, mas nós nunca pensávamos que em 2020, nesse ano chamado bissexto, que causou aí em muitas pessoas até mesmo uma crendice, um folclore por causa de ano bissexto, mas quem poderia, né, pensar que há 4 meses atrás, quando a gente estava virando o ano de 2019 para 2020, que nós íamos passar por tudo isso que estamos passando agora. Este ambiente é inóspito, sim, nós temos crise de todos os lados, temos aí um acirramento das brigas políticas, nós temos também até mesmo irmãos indo contra irmãos, por exemplo, neste domingo, quantas pessoas estão aborrecidas uns com os outros por causa de um jejum, por causa de uma oração, e tudo isso tem polemizado. O ambiente de hoje é extremamente inóspito, até porque tem muita gente que está inclusive questionando Deus. Que Deus é esse? Que Deus maldoso é esse? Que Deus que se afastou da terra? Como deixar tantas milhares de pessoas morrerem e serem atacados por um vírus desse? O ambiente de hoje é inóspito demais e talvez seja ainda pior quando terminar toda essa pandemia. Mas é exatamente neste ambiente que a igreja, nesse retorno à simplicidade, ela precisa continuar ensinando. E o que é ensinar? É repassar os ensinamentos, é doutrinar, é lecionar, isso é ministrar lição. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, verso 7, ele fala assim, que aquele que ministra, aquele que ensina, deve fazer isso com esmero. E o que significa a palavra esmero? Significa refinamento, perfeição, cuidado extremo, dedicação. E nós temos que ensinar para o povo a palavra do nosso Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela precisa ser ensinada com todo esse esmero, com todo esse refinamento, com todo esse cuidado, para que então as pessoas possam receber esse ensino e ter o desejo de aplicar nas suas vidas. Então, da mesma forma como Jesus tinha nessa primeira base do tripé, o ensino mesmo em um ambiente inóspito, que nós também, como Igreja do Senhor, nesse retorno à simplicidade, possamos também nos dedicar ao ensino, como nós teremos agora a partir das 9 horas da manhã, o pastor Marcelo, da sua própria casa, vai estar então, através da live do Facebook, também ministrando o estudo de hoje da Escola Bíblica Dominical, e que você possa receber esse estudo, mas que você também possa replicar ele para outras pessoas. Vamos então para a segunda base desse tripé. Jesus, ele ensinava, mas ele pregava. O que é pregar? Pregar é fixar, é a gente prender, é introduzir, é cravar. É como a gente pegasse agora um prego e pregasse um martelo, e quando você está com o prego na mão e você usa o martelo, você deseja que aquelas duas madeiras, aqueles dois materiais, eles possam realmente se fixar e ficar grudado, ficar amalgamado por toda a vida. E isso então é pregar, é a gente insistir, é a gente perseverar. Não se pode pregar a palavra de Deus, fazer com que ela seja gravada no coração das pessoas, se não houver perseverança. E o que significa perseverança? É insistência, é constância, é persistência, é não desistir, mesmo que as pessoas não queiram ouvir. Não pense vocês, né, que é fácil para mim ser pastor, como não é fácil para você ser um cristão, e as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. Mas isso não é uma coisa estranha para nós. Porque quando Jesus Cristo estava nessa terra pregando, as pessoas já não queriam ouvi-lo. Tanto é que certa vez ele foi a Nazaré, a cidade onde ele cresceu, era a cidade então dos seus pais, José e Maria moravam naquela cidade. Foi ali que ele aprendeu a profissão do seu próprio pai, que era a profissão de carpinteiro. E quando ele retornou ali para poder pregar a palavra, para anunciar a palavra de Deus, ele chegou e disse assim: o profeta não tem honra senão na sua própria casa. Sempre será assim, pregar sempre suscitará em muitas pessoas uma descrença.
principalmente quando elas estão passando por dificuldades, quando elas estão presas nas suas idas e vindas, não podem agora trabalhar com a liberdade, não podem ir ao mercado com toda a tranquilidade. As pessoas, então, elas ficam realmente angustiadas, e quando você vai pregar para essas pessoas, elas não querem ouvir. Por exemplo, hoje talvez eu tenha que ir a um sepultamento, e você chegar na hora que a pessoa está em luto e pregar a palavra de Deus, não faz senso para muita gente, muitos não querem sequer ouvir, mas a gente precisa continuar insistindo, pregando essa palavra, porque é somente pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus que as pessoas poderão ter fé, e só mediante essa fé é que elas poderão receber Jesus Cristo como seu Salvador. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala ao jovem pastor Timóteo, lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija e repreenda o seu povo quando eles precisarem. Estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus. E da mesma forma como o Senhor, através de Paulo, exortou Timóteo a continuar a pregar essa palavra com perseverança, com constância, com persistência, também digo à Primeira Igreja Batista em Saracuruna, é tempo da gente continuar pregando, e a forma mais eficaz para todos nós pregarmos começa a partir do nosso exemplo pessoal. O nosso testemunho pessoal é a grande mensagem que as pessoas estão todas dispostas a ouvir. E a partir desse primeiro contato que você tem com qualquer pessoa, procure então pregar ainda mais a palavra de Deus, porque dessa forma ela vai estar com seu coração aberto e pronto para ouvir a verdade, essa verdade que liberta, transforma e salva. A terceira e última base desse tripé: Jesus percorria a Galileia ensinando, pregando, e o terceiro, curando. Ele curava tanto as questões espirituais como as questões físicas. Tanto é que vocês podem ver que no texto de Mateus 4, 23, está lá que ele curava doenças e enfermidades. Ele colocou em duas palavras, isso é, ele curava as questões espirituais e as questões físicas. E o que é cura? Cura é restabelecimento da saúde, cura é remédio, cura é solução. Cura é tratamento para evitar a deterioração. Isso quer dizer o quê? Que a igreja, ela precisa mostrar para as pessoas que o Senhor está interessado na cura das pessoas. É do Senhor, sem dúvida alguma, que virá a inteligência para que os cientistas, para que os estudiosos, para que os infectologistas possam achar a solução para a cura dessa enfermidade chamada Covid-19, causada pelo novo coronavírus. É dele que virá a sabedoria, é dele que virá o livramento. Mas sabe que a preocupação maior de Deus, e deve ser da própria Igreja de Cristo também, é que o coronavírus realmente pode vitimar pessoas. Mas existe algo que é pior do que o coronavírus, chamado pecado. E o pecado separa o homem eternamente de Deus. Uma pessoa, quando ela está com coronavírus, mas ela já tem Jesus Cristo como seu Salvador, mesmo que ela não fique curada da enfermidade, mas ela está com Jesus e permanecerá com Jesus, conquanto a nossa oração seja que o Senhor venha ter misericórdia e que sare todas as pessoas. Mas aquelas que não forem saradas para este mundo, com certeza, se tem Jesus Cristo como seu Salvador, estarão eternamente com Ele, vivendo a vida eterna. Mas o pecado, quando ele não é confessado, quando ele não é retirado da vida, quando a pessoa continua vivendo uma vida desassociada, longe de Deus, o pecado, esse sim, separa o homem eternamente do Senhor. Por isso, a gente precisa levar para as pessoas que o nosso Deus é tanto Deus todo-poderoso para curar fisicamente, mas a cura principal para toda a humanidade é a cura espiritual. E eu tenho percebido que nesse tempo de pandemia global, quantas pessoas têm ficado com seu coração cada vez mais endurecido. Não pense, os irmãos, que com essa pandemia toda, que tem mais gente com seu coração sensível. Não, as pessoas estão tão somente assustadas.
tudo que acontece hoje faz as pessoas ficarem assustadas. Por exemplo, de sexta-feira para sábado, houve aí um certo barulho no céu e que até hoje os cientistas, né, os astrônomos, ninguém pôde explicar se foi um meteorito, o que aconteceu. A própria mídia não falou nada a respeito disso para não assustar quem já está mais assustado, mas fato é que as pessoas ficam assustadas. As pessoas têm ouvido falar de terremotos, chuvas em alguns lugares, outras doenças acontecendo, guerras, violência em vários lugares. Então a pessoa vê que aquilo que está escrito na palavra, que conforme o fim do tempo fosse chegando, que ia se avolumar essas questões, tem deixado muita gente assustada. Mas não tem levado as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e receberem Jesus Cristo como seu Salvador. Por isso a igreja ela é responsável por capitanear também essa cura espiritual das pessoas, e nós vamos continuar clamando a Deus para que Deus ele possa também, dentro da sua infinita misericórdia, do seu poder e da vontade dele, também curar as pessoas que estão com essa pandemia e com outras enfermidades. Na nossa própria igreja, aqui na Primeira Igreja Batista de Saracuruna, nós temos muitos irmãos que estão tratando do câncer, tem alguns irmãos que estão esperando ainda diagnóstico, tem alguns que precisam começar a quimioterapia, outros precisam de uma cirurgia. Nós oramos pela cura das pessoas, sim, mas que seja feita a vontade do nosso Deus. Nós não determinamos nada para Deus, porque é Deus quem determina as coisas para nós. Mas existe uma exortação de Deus que foi dada a Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, está escrito assim: está alguém entre vós doente? Deve mandar chamar os anciãos da igreja, ou presbíteros, e este deve orar sobre ele e derramar um pouco de azeite em cima dele, invocando o Senhor para que o cure, e as orações deles, se oferecidas com fé, curarão o doente, pois o Senhor o fará ficar bom, e se a sua enfermidade foi causada por algum pecado, o Senhor a perdoará. Mesmo aqui para esse texto de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, está tratando também dos dois tipos de enfermidade: a enfermidade do físico e a enfermidade do espírito. E que possamos, como igreja, dentro dessa mini biografia de Jesus Cristo, lá de Mateus 4, 23, Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas dele, primeira base do tripé, pregando o evangelho do reino, segunda base do tripé, e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo, terceira base desse tripé. Ensinar, pregar e curar. É o tripé da igreja que quer ser relevante, da igreja que quer ser eficaz em anunciar o evangelho completo de Jesus Cristo. E eu quero muito meu irmão, minha irmã, meu amigo, visitantes de outras igrejas que estão nos acompanhando pelo live aqui, eu quero muito conclamar você que nesse tempo que você está na sua casa, que você está aqui no templo nessa manhã, como temos 6 irmãos aqui conosco nessa manhã, quero conclamar muito a você: ore, leia a palavra, faça uma reflexão da sua vida cristã e chegue para o Senhor e diga para o Senhor: Senhor, eu preciso ser essa igreja eficaz, essa igreja que será resposta para esse mundo tão caótico, mas que eu possa assumir esse meu tripé dessa igreja que tem um ministério, que tem uma missão, que é testemunhar de Cristo, que tem uma função de adoração, mas eu preciso fazer isso através desse tripé de ensinar a Tua palavra, de pregar a Sua palavra e através do Seu nome curar as pessoas de forma espiritual e de forma física, de acordo com a vontade do nosso Deus. Porque eu tenho certeza que se a gente tomar uma postura diferente, doravante, o que vai acontecer é que nós seremos então a igreja do sonho de Jesus Cristo, essa igreja que será realmente eficaz, que será relevante para este mundo, uma igreja que, apesar de chegar à perseguição e de ver o amor de muitos esfriando, mas essa igreja continuará firme na pessoa de Jesus Cristo, que é o fundamento, que é tanto a fonte quanto o ápice dessa igreja, e que possamos ser essa igreja para a honra e glória do Senhor, e que Ele nos abençoe. Meus irmãos, nós estamos chegando aqui ao final de mais uma live. Nós aqui no templo ainda vamos fazer uma oração com os irmãos que estão aqui. Quero agradecer muito a irmã Maria José, a irmã Rosilda, irmão Darcy, irmão Rodolfo, irmão Guilherme, que estão aqui junto comigo. Quando nós terminarmos aqui
essa transmissão, nós vamos ainda orar juntos ao Senhor. Mas eu quero dar mais alguns avisos para vocês. Hoje, às 19 horas, nós teremos uma outra live, pretendemos fazer aqui do templo também. E alguns irmãos, né, têm perguntado: pastor, eu posso ir até o templo para poder entregar o meu dízimo, para poder entregar a minha oferta missionária? Irmão, pode sim, né? A gente vai procurar deixar aqui a porta do templo aberta boa parte do dia para que você possa fazer isso. E você vindo até aqui individualmente, você pode e deve fazer o seu momento de oração aqui neste lugar. O templo da igreja existe exatamente para isso, mas nós estamos o quê? Evitando aglomerações. Aqueles irmãos, né, que têm a sua doença crônica, aqueles irmãos que têm já a sua idade colocada como terceira idade, a orientação, inclusive das autoridades, é que você permaneça em sua casa, respeitando esse isolamento social, para que a gente não seja vetores para difundir esse vírus para outras pessoas. Mas nós não estamos proibindo você de vir aqui, mas que você evite as aglomerações e, vindo aqui, tente sentar distante um do outro, tente não ficar cumprimentando as pessoas, para que assim a gente possa seguir as orientações que temos recebido. Então, da mesma forma, hoje às 19 horas nós estaremos aqui cultuando ao nosso Deus. Na quarta-feira, às 19h30, nós também vamos manter. Alguns irmãos estão assim: pastor, e como será o nosso domingo da ressurreição? Ele vai acontecer, irmãos? Não sei. Nós temos que dar tempo ao tempo. O fato é que nós estamos orando e estamos aguardando uma sinalização para que a gente possa voltar a reunir aqui no templo. Mas o mais importante é que, quer aqui no templo, quer na sua casa, nós somos igreja do Senhor. E nós precisamos, no domingo que vem, e não somente no domingo que vem, mas em todo o tempo da nossa vida, continuar proclamando a esse Cristo ressuscitado. É verdade que Ele veio a essa terra, é verdade que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele foi sepultado, mas no terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo entre nós. Por isso, a igreja de Cristo é uma igreja que adora, que proclama, que exalta ao Cristo vivo. E é esse Cristo vivo que nós precisamos celebrar todos os dias da nossa vida, inclusive no nosso domingo da ressurreição. Hoje nós não temos condição de afirmar para você se nós teremos ou não o nosso culto da ressurreição aqui. Mas talvez a gente não consiga também fazer a nossa cantata de Páscoa, essas questões. Mas isso não deve deixar a igreja triste, porque o mais importante nós sabemos, e a grande convicção que está no nosso coração, é que o nosso Redentor vive e que esse Redentor, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Aqueles que quiserem também fazer contato com a própria igreja, pode utilizar tanto o Facebook como utilizar o WhatsApp também. Vamos manter o nosso contato, porque nós continuamos sendo a igreja do Senhor, onde quer que nós estejamos. Feche agora então os seus olhos mais uma vez. Quero agradecer, eu estou visualizando aqui que temos 34 irmãos que estão participando deste culto ao vivo, com mais os 6 que estamos aqui, então somos 40 irmãos. Louvado seja Deus por isso. E daqui mais algum tempo, esse culto vai estar também na nossa plataforma do YouTube, para que você possa ver essa gravação. Já que a gente não conseguiu disponibilizar o link aqui nessa manhã, vamos tentar fazer para logo mais à noite. Então feche seus olhos mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse tempo de culto aqui. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que nós temos de continuar exaltando o Teu santo nome. E agora, Senhor, eu te suplico que esse restante de domingo seja um domingo extremamente abençoado para todos nós. Que onde quer que nós estejamos, nos nossos lares, alguns nos seus afazeres, alguns precisando transitar por causa do seu trabalho, mas que nada e nem ninguém nos afaste de estarmos na Tua presença e fazendo a Tua vontade. Deus, tenha misericórdia do povo desse planeta, Pai. Por favor, continue agindo em nosso favor, dando sabedoria aos médicos, aos profissionais da saúde, aos cientistas, aos infectologistas, às autoridades constituídas, para que, ó Deus, não fiquemos tão somente esperando a resposta humana, mas que possamos nos quedar diante do Senhor, sabendo que a resposta virá do Senhor e, vinda do Senhor, será a melhor resposta para as nossas vidas.
Mais uma vez, clamamos ao Senhor por aqueles que estão enfermos, seja qual for a enfermidade, por aqueles, ó Deus, que estão preocupados com seus familiares. Santo Deus, acalma o nosso coração e abre portas também, ó Deus, para aqueles que precisam amanhã mesmo, Senhor, ir à procura de um médico para a continuidade dos seus tratamentos. E aqueles que ainda hoje, ó Deus, precisarão sepultar os seus entes queridos. Ó Santo Deus, leve conforto e consolo e dá a todo o teu povo na face da terra o desejo de continuar realizando a tua obra, sendo igreja, essa igreja leve, mas essa igreja relevante, que ensina, que prega e que cura, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que essa seja, ó Deus, a nossa vontade, o nosso compromisso, que dedicamos ao Senhor em oração, mas que não fique, ó Deus, tão somente na dedicação em oração, mas que seja a nossa ação. E é por isso que nós oramos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, tenham um domingo extremamente abençoado, e a gente se vê logo mais às 19 horas em mais uma live aqui pelo Facebook. Que o seu domingo em família, mas com o seu isolamento social, seja realmente orientado pelo Senhor, e aquele forte abraço virtual para todos vocês, no nome de Jesus. Até logo mais, 19 horas, não esquece, convida outros para participarem também.